Bom, então a nossa aula de hoje é sobre distribuição de frequência. Na última aula, nós discutimos sobre a questão de população, de amostragem, de coleta de dados referentes às variáveis qualitativas e quantitativas, e a gente apresentou alguns exemplos de experimentos ou de análise de fenômenos observáveis, no quais foram feitas coletas de dados, coletas de informações qualitativas e quantitativas. E um dos nossos exemplos, que foi um exemplo relacionado com um questionário que foi submetido a uma unidade de saúde da Grande Vitória, foi-se levantada uma série de dados relacionados com a idade de pacientes daquela unidade, ao número de doenças crônicas daqueles pacientes, níveis de glicose, níveis de triglicérides dos pacientes, ou seja, uma série de dados quantitativos, e esses dados quantitativos, eles precisavam de uma organização, de uma melhor forma de exposição desses dados. Então, gerou-se uma tabela inicial com todos esses dados, né, com todas essas informações, mas agora era necessário organizar essas informações. Bom, a distribuição de frequência é uma ferramenta utilizada para coletar esses dados que muitas vezes estão de forma desorganizada ou que não estão passando de forma eficiente a informação que eles gostariam de passar, e aí então pegar esses dados, tratá-los e expô-los de modo a contribuir para a tomada de decisões. Ou seja, para deixar com que esses dados fiquem mais claros, que a informação que eles queiram passar sejam mais fáceis de serem compreendidas. Então, dessa forma, essa distribuição ela serve para sintetizar a informação das variáveis e para simplificar a compreensão dos dados e determinar uma expressão que é a expressão chamada frequência dos dados. Esses slides, pessoal, já estão disponíveis para vocês lá no portal acadêmico, tá? Eu ainda não coloquei no AVA, mas lá no portal acadêmico já está disponível. Então, essa distribuição de frequência é uma ferramenta, né? É uma forma de agrupar esses dados de forma organizada, de forma a sintetizar essas informações para melhor compreensão e para ver quanto que determinado fenômeno observável se repete. Esse tipo de distribuição ele é muito comum, por exemplo, nas pirâmides de idade, de faixa etária, que nós vimos como um exemplo de um gráfico de histograma na aula passada. Então, toda vez que é feito um censo demográfico numa população, esse censo demográfico, depois, com as informações coletadas, é feita uma distribuição do número de habitantes por gênero, homens e mulheres, e por faixas etárias. E aí essas distribuições, elas podem ser também projetadas ou estimadas, como é o caso dessa pirâmide aqui, pirâmide etária do Brasil em 2060. Então, através de uma série de dados que foram coletados pelos censos demográficos, é possível fazer uma estimativa de qual será a população daqui a alguns anos, num determinado período, e como essa população estará distribuída. Então, a gente já discutiu, né, que há uma
predominância da população é na idade entre 40 anos e 74 anos, mas o que me interessa mostrar para vocês é que quando foi feito o censo, havia uma informação, que era o número de habitantes. O número de habitantes é importante. A gente saber o número de habitantes de um país, de um estado, de um município, de uma sociedade qualquer. Mas a distribuição desses habitantes é mais importante. Ou as variáveis relacionadas com esses habitantes é mais importante. Então, quanto tem de mulher? Quanto tem de homem? Quanto tem por faixa etária? Então, essas informações, elas tornam os dados que foram levantados mais compreensíveis e permite, então, que a gente tenha uma síntese mais visual e mais elaborada dessas variáveis. E aí, o que acontece é que foi feita aqui, então, uma distribuição das frequências. Quantos habitantes tem por intervalos de idade? A frequência de habitantes por intervalo de idade. É o que foi levantado e que foi expressado, então, nesse gráfico aqui. Bom, o que acontece é que toda vez que se faz se inicia, então, uma coleta de dados, toda vez que se faz esse início da coleta de dados, e quando se faz, então, a amostragem desses dados, seja de forma direta ou indireta, muitas vezes os dados que são coletados são chamados de dados brutos. São dados que ainda não foram organizados. Então, quando você vai fazer uma amostragem, você só quer fazer a coleta e levar essas informações para o laboratório ou para o escritório, que seja, e lá você vai, então, organizar essas informações ou esses dados. Para as variáveis, principalmente quantitativas, esses dados brutos, então, são números. E esses números eles podem ser organizados de forma crescente. Então, primeiro a gente tem os dados brutos. A gente pode fazer uma primeira organização, por exemplo, em ordem crescente. E aí a gente tem um rol desses dados. Então, o rol de dados é a organização dos dados numa ordem crescente. E aí eu posso calcular uma característica desses dados que é chamada de amplitude total. Essa amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado dentre esses dados brutos. E aí essa diferença, ela já começa a mostrar algumas informações acerca dos dados. Então, se essa diferença for muito grande, significa que esses dados que foram coletados, há uma amplitude de informações muito elevada, né? A amplitude total dos dados. Essa amplitude total, então, como eu já disse, é o maior valor observado menos o menor valor observado. Então, por exemplo, numa sala de aula, com 20 alunos, um determinado professor levantou as notas desses 20 alunos, uma determinada disciplina, e colocou na tabela, então, nota 8, 5, 3, 3,5, 9,7 e assim por diante. Para ele ter mais informações sobre essas notas, que aqui eu tenho um conjunto de dados brutos, que são os valores unitários das notas referentes aos 20 alunos. Eu não tenho uma informação gerada a partir dessa tabela. Então, a primeira coisa que se fez foi organizar essas notas em ordem crescente. Então, 1,5, 2,5 e assim por diante, até a maior nota, que foi 10. Aqui eu já começo a observar algumas coisas. Por exemplo, teve dois alunos que tiraram nota máxima.
A menor nota foi 1,5. Teve muito aluno que ficou com nota abaixo da média, aqui, se a gente considerar a média 6. E aí, quando ele faz esse primeiro ordenamento aqui dos números, ele ainda não está fazendo uma distribuição da frequência. Tá? Porque a distribuição de frequência é quando a gente observa os dados que se repetem em função de uma determinada classe. Então, nesse caso aqui, eu só estou fazendo uma organização inicial dos dados por ordem crescente. Ainda não estão distribuindo as suas frequências. Tá? Então, a gente começa a observar aqui notas mínimas, notas máximas, notas intermediárias. Começa a observar que houve repetição de notas, e essas repetições de notas começa a, então, dar as informações de frequência de determinadas notas. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a frequência de nota 10 dentro desses 20 alunos, então foram 2 notas. A frequência de notas 2,5 também foram 2. E aí não tem mais nenhuma outra nota que se repete. Então, a frequência para cada uma dessas notas que não repete é uma nota. Então, aqui eu tenho apenas uma organização inicial. Dados brutos, rol de dados. E para esses dados, então, a amplitude foi de 10, que é a maior nota, menos 1,5, que é a menor nota. Então, eu tenho uma amplitude aqui de 8,5. Isso é uma amplitude alta. Significa que, numa prova de 0 a 10, houve pessoas que ficaram muito próximas de 0 e pessoas que ficaram próximas de 10, criando, então, uma diferença muito grande entre as notas entre os alunos. Né? Bom, então é isso. O exemplo, então, dados brutos, rol de dados e amplitude, né? Esses dados, então, quando eles têm essa organização inicial, eles podem, então, passar a ser distribuídos em relação ao que a gente chama, então, de frequência de dados. Tá? E aí, desculpa que esses 2 slides aqui ficaram fora da ordem. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos os dados brutos dos 20 alunos da disciplina e os dados de rol de dados, que é a organização em ordem crescente e amplitude. Bom, quando eu organizo, então, esses dados, né, na forma, então, crescente, na forma de rol de dados, eu posso visualizar esses dados em função de algumas classes ou de alguns intervalos. Então, por exemplo, todo aluno que tirou a nota menor que 4, ele está reprovado diretamente. Todo aluno que tirou a nota entre 4 e 6, ele está de prova final. E todo aluno que tirar uma nota acima de 6, ele está aprovado diretamente. Agora, quando eu crio categorias para classificar os meus dados e observo qual que é a frequência ou o número de dados que se repetem para aquela categoria, eu estou falando de frequência. Tá? Então, quando eu crio classes, né, ou categorias, ou intervalos,
e observo os dados que se repetem para cada classe ou para cada intervalo, eu estou, então, falando de frequência. Essa frequência pode ser uma frequência absoluta, que é um número inteiro. Pode ser uma frequência percentual, que é um número descrito na forma de porcentagem. Pode ser uma frequência simples acumulada ou uma frequência percentual acumulada. Então, se a gente vier aqui, e observar o número de alunos, nós temos que 8 alunos foram reprovados direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ficaram com nota menor do que 4. Já 4 alunos ficaram de prova final. Ficaram com nota entre 4 e 6. E 8 alunos passaram direto. Foram aprovados diretamente. Então, essa é a frequência absoluta. Um total de 20 alunos, então, 8 reprovados, 4 prova final, 8 aprovados. Se eu pegar esses 20 alunos e considerar um ambiente de 100%, 8 equivale a 40, 4, 20, e os outros 8, 40. 40 mais 40, 80, mais 20, 100. Se eu considerar 2 grupos apenas, os aprovados